Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o PNA e, e que eu vim pensando sobre isso esses dias, né? Pensando na forma como a gente se organiza e e a profundidade que o PNA tem, o princípio da não agressão, de onde que ele vem e que eu acho que é uma coisa interessante para a gente abordar por aqui, né? Que é um conceito, acima de tudo, moral, que a gente enxerga, inclusive né, em vários lugares, em várias religiões, e meio que não necessariamente de um teórico que sugeriu. Lógico que ele veio a ter esse esse nome assim, né, no último século aí e, e trouxe melhor uma materialidade do que é, mas que na verdade nada mais é do que uma, uma lógica e uma moral que a gente tem meio que dentro de nós, né? Que é um ponto também que sabe aquela conversa de que muitas vezes você acha a resposta dentro de você mesmo. E não é balela, é verdade. Você consegue, a partir dos seus próprios pensamentos, da sua meditação sobre as coisas, encontrar respostas internamente do que propriamente dito ir buscar respostas externas em livros, na internet, enfim, em outras fontes que não sejam suas próprias reflexões. E, cara, e o PNA é uma dessas coisas fortes que você vai chegar à conclusão de que é algo moral e ético e interessante de se pensar sobre e de seguir, propriamente dito, de ser aplicado é, na nossa vida e na nossa vida enquanto sociedade, né? E, cara, e a partir disso, eu vi que a gente. Que é o princípio de não agressão? É que você não deve agredir a outra pessoa, a liberdade da outra pessoa. Então ela preza por essa liberdade individual e direito à propriedade de outras pessoas, né? E que isso deve ser respeitado para que exista uma harmonia na convivência social. Esse é o ponto principal. E que hoje, na forma como a gente vive hoje, ela já é violada pelo Estado, pelo simples fato da cobrança através da força, da imposição da força, né? E algumas pessoas acham que isso é uma coisa definitiva, que nunca pode mudar e tal, mas eu acho que esse é um pensamento pequeno e limitado, porque a gente já viu várias mudanças no decorrer da história e que as pessoas também achavam que não era possível. Eu não achava que era possível não ter rei mais. Não achava que era possível não ter mais o senhor feudal, sabe? Tipo, quando você está inserido numa sociedade que funciona de determinada forma, que você nasceu naquilo, aquilo é a sua realidade e é definido por você como sendo algo normal. Mas se você pensar e comparar o que a gente tem de histórico, você vai ver que essas coisas são mutáveis, né? As sociedades, elas evoluem, elas crescem, elas adquirem riqueza. Então, você hoje é muito mais rico do que um grande senhor de engenho, ou um grande rei da Idade Média, que tipo, hoje você tem acesso a transporte, você chega do outro lado do mundo muito mais rápido, você tem acesso a medicamento, a informação de forma muito melhor do que um rei tinha naquela época, sabe? Então, esse tipo de coisa vai melhorando e a gente vai fazendo conexões cada vez mais ricas, cada vez melhores, né? E isso que eu estou chamando de evolução. A gente sempre evolui e tecnologicamente também, né? E o PNA ele também evoluiu
como conceito moral, ele se materializou mais. E hoje eu vejo que o Estado fere isso, por exemplo, na questão da cobrança do imposto, que eu falo aqui né, tipo, que o imposto é roubo por definição da palavra, né, brigas foram travadas, confrontos armados foram travados por causa do quinto que deveria ser pago para a realeza, né, que as pessoas deveriam pagar esse tributo, e hoje a gente paga isso muito mais, né, anualmente a gente paga isso quase 50%, e tá tudo bem, é o novo normal, saca? Mas o meu ponto o objetivo desse vídeo é tipo assim, trazer um pouco do que eu acho que vai acontecer nos futuros, e qual que eu acho que vai ser o próximo passo, os próximos passos, né, evolutivos nossos enquanto espécie, sociedade, né, e organização social, né. Eu acho que a tecnologia é muito a chave para isso. A tecnologia, ela abre oportunidades e... essa cortina tá me fazendo fungar demais. A tecnologia, ela vai nos dar acessos e facilidades de forma que a gente vai conseguir ser cada vez mais livre, que isso é um ponto muito importante também, que eu acho que as pessoas não têm noção de que são praticamente servas, escravas de um governo centralizado. Mas como isso é o normal, as pessoas vivem ali de forma sem muito ligar para isso, sabe? Tipo, como se você falasse algo para além disso, refletir para além disso, fosse algo completamente absurdo, estranho ou viajado. E não é. Se você parar para pensar e raciocinar em cima disso, você vai ver que isso faz muito mais sentido do que você ter um poder centralizado onde você deve vassalagem, sabe? E isso é a realidade de hoje. As pessoas só não admitem que é assim que funciona, né? De você ser praticamente um escravo de uma força maior que te oprime no final das contas. Mas beleza. E o que eu acho que isso tende a mudar? Porque eu acho que as pessoas, elas vão procurar mais a liberdade pela questão da própria evolução cognitiva, tecnológica, espiritual. Acho que as pessoas vão... você pode falar, as pessoas são escravas, as pessoas gostam mesmo de delegar, abrir mão da sua privacidade, da sua liberdade para ter algum tipo de segurança. Elas acreditam nisso, e isso é um conceito errado, sabe? Tipo, não existe isso. Quando você abre a mão da sua liberdade e joga na mão de um Estado que te promete uma segurança, que te promete coisas, o que você está sendo é realmente preguiçoso de tomar as rédeas da própria vida, de tomar as próprias decisões, de correr risco, de ser bem informado. Só que isso tudo que eu falei da tecnologia, do desenvolvimento, vai contribuir para que facilite essa tomada de responsabilidade por parte das pessoas, entende? Então, tipo assim, hoje, como você tem um acesso à informação muito mais fácil, você não vai depender tanto. Por exemplo, eu dependia, sei lá, 20 anos atrás eu dependia da Rede Globo me dizer tudo que está acontecendo, tudo que é o certo e o errado. Hoje já não depende mais. Então você vai limpando essas camadas e essas dificuldades, porque, claro que era uma dificuldade de obter informação. Como é que você vai obter informação do mundo inteiro para tomar suas próprias decisões, ter sua própria liberdade de coisa? Você ia sair viajando pelo mundo inteiro e procurando, mas para você fazer isso, você ia ter que abrir mão do seu trabalho. Enfim, entende o ponto que eu quero chegar?
que a tecnologia ela vem para agregar e para facilitar com que as pessoas cada vez mais deixem de depositar a sua liberdade na mão de terceiros. E esse é o ponto principal. E eu acho que isso é uma grande revolução. Por quê? Porque ao longo dos séculos a gente vem sendo sempre vassalo de alguém. Sempre tem um rei que manda, sempre tem um senhor de terras que manda, sempre tem o político que manda. E pensar na ideia de liberdade de que, cara, eu posso gerir minha própria vida e não de forma assim, eu sou sozinho no mundo, eu faço tudo, não sei o que. Não. É no sentido de descentralização de poder e de influência. E isso conseguir atingir de forma melhor, mais direta, a resolução de problemas, conflitos, enfim, soluções gerais que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que as pessoas vão começar a deixar de ser mentalmente escravas e naturalmente aderir à liberdade, porque elas vão começar a entender e perceber que elas têm a possibilidade de liberdade e que a liberdade é uma coisa boa. Ela vai exigir de você muito mais consciência e informação, o que a tecnologia está trazendo, mas e responsabilidade, né, pelos seus atos. Só que ela vai te fazer um ser humano mais completo, um ser humano mais forte, um ser humano mais adulto, um ser humano que não terceiriza responsabilidades sem realmente ter controle sobre isso. Então, tipo assim, não estou falando que você não vai terceirizar nada. Você vai terceirizar um monte de coisa, vai continuar terceirizando coisas. Só que essa terceirização de coisas será muito mais você tendo muito mais uma participação ativa e aqueles para os quais você terceiriza o que você precisa terceirizar terão muito mais responsabilidades e pele em jogo, skin in the game, para te entregar o que você está terceirizando, entendeu? Muito diferente do que funciona o Estado hoje, que se fizer merda e faz o tempo inteiro, não tem nenhum tipo de consequência, é completamente avacalhado o negócio. Tipo, a gente tem hoje como chefe de Estado o maior ladrão que o Brasil já viu e foda-se, ainda tem gente que defende e fala que não, que foi armação. Enfim, não quero entrar nesse âmbito, porque eu acho que isso é uma discussão muito pobre. Mas, então, pegando isso como base, essa tecnologia como chave, como um começo de um incentivo para as pessoas buscarem mais a liberdade do que a falsa sensação de segurança que elas acham que elas têm com o Estado. Elas não, né? Nós todos, né? Eu estou inserido nessa sociedade também. Que acaba que a tecnologia como chave vai trazer, eu acho que, duas coisas importantes para uma mudança realmente estrutural da sociedade. Uma delas eu acho que é a questão do agorismo, que a gente vai usar meios alternativos ao que temos hoje proposto pelo Estado e que é completamente ineficiente, como, por exemplo, a segurança, saúde, o dinheiro, né? Aqui entra o Bitcoin, como eu falo aqui no canal, que eu acho que é uma dos grandes catalisadores de mudança, porque junto com o dinheiro envolve muita coisa, né? Incentivo econômico, incentivo de forma geral, né? Envolve muita coisa. E também justiça. Então, tipo assim, cara, tudo que você começa a ver que não tá funcionando, que tá ruim, que cai em fossas burocráticas, você vai começando naturalmente procurando soluções e que
Atualmente existem soluções paralelas que são completamente distorcidas, como, por exemplo, as facções criminosas, esse tipo de coisa, né? Que são filhos podres de um estado podre, sabe? Meio que nessa ideia. Então, tipo assim, usar essas alternativas ao que é proposto pelo Estado, igual uma segurança privada, uma saúde privada, onde. E assim, não estou falando do sistema privado atualmente, que tem correlação fortíssima com o governo, como, por exemplo, bancos privados, até os planos de saúde que são privados também, mas que têm laços estreitos com o Estado. Não, eu estou falando de uma alternativa que vai cada vez mais se distanciar do sistema estatal. Chegando num ponto do Estado ficar praticamente obsoleto, porque você já tem as outras coisas, tudo que o Estado oferece, você já tem melhor sendo oferecido por outras empresas e provavelmente mais barato, inclusive, sabe? Tipo assim, você não tem que ficar bancando burocracias desnecessárias. Meio que atalhar, sabe? Tipo, eu tenho um problema aqui, ele se resolve aqui. Pra que eu vou, em vez de pegar daqui e vir pra cá e resolver, o Estado faz assim, vai lá, dá uma volta, não sei o que, e vai pra chegar aqui. Mesmo assim, às vezes ele pega só de raspão, assim, ó, resolve parte do problema. Então, ninguém quer isso. As pessoas querem eficiência quando necessitam de alguma coisa. E o Estado não entrega em nenhuma das coisas que se propõe. Não tem eficiência de segurança, de saúde, de dinheiro também não, de justiça. Então, tipo assim, quantas vezes isso tudo falha? Quantas vezes você, enquanto cidadão, vai precisar quebrar a cara e se ferrar para ver que isso não está funcionando e buscar alternativas paralelas? Por exemplo, porra, eu tô cansado de me fuder na rua aí, de ser roubado e ficar por isso mesmo. E eu tenho que arcar com prejuízo, sendo que eu pago por uma segurança. Né? Eu já falei isso aqui no canal milhares de vezes. Ah, tá, mas se você tiver uma arma, você vai estar correndo risco, você tem que ter o treinamento. Foda-se, cara, foda-se. Eu prefiro correr esse risco e ter minha liberdade, ter minha possibilidade de me defender, do que ficar igual um otário e sendo feito de trouxa, tá ligado? Enfim, isso é outro papo. Mas então, eu acho que esse ponto do agorismo é uma das coisas principais que eu acho que vai desestimular cada vez mais o uso dos serviços estatais. As pessoas vão procurar eficiência e benefício. Então, no Estado elas não vão encontrar isso. Enfim, e isso é incentivado pela busca cada vez mais da liberdade para as pessoas. Tá, você pode falar, mas a pessoa não quer, ninguém quer responsabilidade, ninguém quer fazer isso. Cara, mas chega num ponto que as pessoas vão começar a ser empurradas para a liberdade. Eu acho que é esse que é o ponto, sabe? Eu acho que não... Eu acho que não é a questão de, tipo assim, você chegar e tentar convencer as pessoas. Cara, vai pela liberdade, a liberdade é melhor, ela traz mais responsabilidades, mas os benefícios acabam que valem a pena e tal. Você não vai convencer as pessoas assim. Eu acho que as coisas vão acontecer de forma natural, onde as pessoas vão ser literalmente empurradas para essa liberdade, porque não vai ter jeito mais, vai ter que mudar, entendeu? E eu acho que é assim que vai acontecer. A pessoa pode hoje não ter o idealismo de liberdade igual eu tenho, por exemplo. Tipo assim, cara, para mim liberdade é algo muito importante, é algo fundamental, e eu acho isso, mas eu, quanto indivíduo, a sociedade de forma geral não quer terceirizar tudo pro Estado, faz aí, eu te pago para fazer, faz aí. Ah, mas não faz bem feito. Ah, não tem problema, eu finjo que eu não tô vendo e só reclamo com meus amigos e na internet e tá tudo bem. Mas eu acho que isso vai mudar, esse que é o ponto. Querendo ou não, as pessoas serão empurradas para a liberdade, porque vai
vai valer mais a pena, vai fazer mais sentido no final das contas. E a segunda coisa é o ponto da descentralização, que eu acho que várias coisas da tecnologia, inclusive, empurram a sociedade para a descentralização. Eu já fiz um vídeo aqui sobre descentralização também, né, falando sobre esse ponto, que eu acho que é uma das coisas que vai mudar o molde como a gente se organiza socialmente hoje, que é a independência de forma gradual, né? E tipo, por exemplo, a tecnologia lá do dinheiro, que é o Bitcoin, soluções tecnológicas, por exemplo, para a saúde. Cara, um exemplo que é básico, eu fiz uma consulta online pelo plano de saúde e tal, com o problema que eu tenho aqui, expliquei e tal pro cara. Beleza, ele passou umas coisas, passou um exame para fazer. Aí eu fui jogar isso na IA e fui conversando. Cara, a IA foi me perguntando coisas, eu fui falando enfim, eu tive uma experiência de atendimento médico muitas vezes superior com a IA. E não estou falando que a IA fala tudo certo, ela te passa todos os exames ou os pontos e que ela tá... Não, ainda não. Ainda não. A IA não acerta em tudo, ela fala muita coisa que é bobagem, que é errada. Então, meio que até um pouco perigoso você depender 100% da IA para fazer esse tipo de coisa, consulta médica. Mas até que ponto? Até que ponto? Eu consegui um diagnóstico muito melhor com a IA me perguntando pontos chaves que eu nem tinha mencionado. Eu falei, sim, isso está acontecendo. Não, isso não está acontecendo. E ela já me direcionou. Então, tipo assim, isso foi só um dos exemplos, mas, por exemplo, transporte público. A própria chegada do Uber, alguns anos atrás, há poucos meses aqui foi introduzido de novo, né, o patinete aqui em BH, que é uma região de BH, né, que ajuda na mobilidade das pessoas ali, para ir de um ponto para outro, ou de um lugar mais perto para outro. Então, tipo assim, todas essas soluções tecnológicas, elas vão emergindo e trazendo uma eficiência cada vez melhor e resolvendo problemas pontuais e mais direto pro pessoal, pro indivíduo. Esse exemplo do patinete é ótimo, inclusive, tipo... é um transporte individual, é só uma pessoa naquele negócio. E veio e foi implementado, entendeu? Se vai vingar, se vai durar, se vai expandir, ainda não sei, porque principalmente BH aqui é meio apertado, meio difícil, não tem ciclovia, porque não tem nem... o terreno de BH é muito irregular, então tem muito morro, não tem essa cultura da ciclovia, mas enfim, sabe? É só um exemplo de como, mais um exemplo, né? De como as tecnologias elas vêm para solucionar problemas cada vez mais direcionados para o indivíduo, cada vez mais próximo dos indivíduos. E a relação, e o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ficando cada vez, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais independentes no sentido de países para estados, de estados para cidades, cidades para bairro, de bairro para as ruas, condomínios, das pessoas ali naquele meio, na proximidade geográfica mesmo, poderem e conseguirem determinar regras de condutas que façam sentido para aquela região. Pô, pensa no Brasil, cara, como que você vai definir uma regra ou uma lei numa cidade do interior do Pará para uma cidade no interior ou capital no sul do país, saca? Tipo assim, cara, é um continente. O Brasil é praticamente um continente. É grande pra caralho. As coisas mudam. A gente tem, sei lá, quantos? 4 biomas, sei lá, diferentes dentro do mesmo país. Sabe, as coisas são muito diferentes. Climas completamente diferentes. Estruturas completamente diferentes. Então, cada lugar, cada região,
cada perfil ali de pessoas variam demais, né? As pessoas já são diferentes, né? O indivíduo já é diferente por si só. Mas as regiões também são diferentes. A geografia influencia na forma como as pessoas vivem. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso não é teoria. E como que você vai ter um poder centralizado que diz que todo o continente deve seguir? Não tem como. Não faz sentido isso. Então, tipo assim, hoje você já tem algumas coisas que é particular de cada estado e tal, mas são coisas burocráticas, coisas que não fazem tanta diferença assim. Já é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os estados parecem muito mais países do que realmente só estados, né? Por isso chama Estados Unidos. Mas, enfim, eu acho que essa descentralização vai ser uma fortificação e uma diferenciação cada vez maior em territórios cada vez menores. Então eu acho sim que essa tendência de condomínio fechado é uma coisa a longo prazo, tipo assim, vai se manter crescendo a longo prazo. Eu acho que essa é a tendência. E a tendência é você se adaptar e procurar e se encaixar em regiões onde as coisas fazem mais sentido pro jeito como você gosta de viver, pro jeito como as coisas fazem sentido na sua cabeça. Se faz sentido para você morar num condomínio onde só é permitido o trânsito de bicicleta dentro do condomínio, beleza, você vai morar nesse lugar onde só tem trânsito de bicicleta dentro do condomínio, sacou? Então, tipo assim, as coisas vão ser mais precisas e mais direcionais para a necessidade do indivíduo e não coisas genéricas, por exemplo, programação de TV aberta na televisão. Sabe, é sempre uns trem meio bosta, meio genérico, não tem nada focado em algum tipo de... No público que quer ver determinada coisa. É sempre um trem meio blé para você ficar vegetando na frente da televisão, sabe? Não tem um programa, por exemplo, sei lá, um programa que está falando sobre... sei lá, dei exemplo da bicicleta, sobre como eles pensam a engenharia da bicicleta, enfim, programa especializado em bicicleta. Porra, não tem isso. Por quê? Porque vai um número de pessoas muito pequeno, muito nichado para assistir. Então a TV aberta tem que ser genérica para tentar pegar o maior público possível. Ah, e qual foi uma das soluções que apareceram para suprir isso? O próprio YouTube. Então você vai ter canal que vai falar só de bicicleta, você vai ter canal que vai falar de piscina, você vai ter canal que vai falar de geopolítica, você vai ter canal que vai falar de barco, de avião, e assim vai. Então você vai criando cada vez mais uma descentralização, porque ela consegue abranger e chegar melhor nas pessoas e no interesse genuíno de cada indivíduo, entendeu? Satisfazer cada vez mais o indivíduo, as pessoas. Que no final das contas é a nossa riqueza, é o mais importante, é para isso que a gente se une. A sociedade, ela enriquece e melhora a vida de todo mundo. A gente seria muito mais primitivo e pobre e estaríamos isolados e não teria medicamento nenhum se a gente não tivesse uma organização social. E ela é essencial. Então, instituições, tudo isso vão continuar existindo. A diferença é onde está o poder que vai gerir essas instituições. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente vai tomar daqui para frente. Então, deixa aí nos comentários também o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre quais são os próximos passos da humanidade, onde que a gente
vai chegar daqui pra frente. E deixa o like também se chegou aqui até o final desse vídeo. E eu volto em algum dia com o próximo vídeo. Um abraço, galera. Tamo junto. Valeu aí.